No ar, mais um episódio do Põe na Bancada. E hoje nós vamos falar sobre música, nós vamos falar sobre composições que se referem à nossa terra, que se referem ao nosso estado. E nós convidamos aqui dois grandes artistas que, sem dúvida nenhuma, vocês vão gostar muito de ouvir esse nosso bate-papo. E o tema desse nosso episódio, que nós estamos trazendo hoje, ele se refere ao lançamento de um CD chamado Amazônia em Canto, há 3 décadas atrás. E nós temos aqui um dos compositores, autores, que participou da gravação desse CD, que é um referencial para a música popular no nosso estado. Eu estou trazendo aqui o meu amigo Bado. Bom, que eles vão se apresentar já, e o meu amigo Rafael. Depois eu vou deixar para eles dois se apresentarem aqui. Mas antes de começar, Bado, dá uma palhinha aí com uma das músicas que eu não tenho dúvida nenhuma, marcou muito esse CD Amazônia em Canto. Cumbeira na beira do Rio Madeira. Cumbeira na beira do Rio Madeira. Tinha um menino que só vivia assim, aluado. Tinha a menina que encantava assim, ao seu lado. Tinha menino, mestre agripino, lúdica, sorte, miolo de pote, múdica, não quer saber. Moça no cio, boto, vadio, encanto e desgosto, dona preta sabe benzer. Muito bem. Antes de começarmos, Bado, quem é Bado? Se apresente aqui. Então, Bado é um músico, compositor, né, também professor, sou educador musical. Atuo com a música desde o início dos anos 80, comecei trabalhando com teatro e música, fazendo música, teatro e trabalhando com teatro, o movimento era muito intenso naquele momento, até participar dos primeiros movimentos, que foi Grito de Cantadores e tantos outros que vieram surgindo ao longo dos tempos, Cabeça de Negro, todos esses festivais que aconteceram também dentro do estado e em alguns fora do estado também e na Amazônia, eu tive participações em muitos deles, o que veio solidificando essa minha ideia de criador, de compositor, Hoje eu atuo como professor dentro do Centro de Arte e Música Jorge Andrade, isso já há mais de 30 anos, Atuo como compositor, faço trabalho para trilhas sonoras de documentários, cinema, grupos de dança, e com isso vou trabalhando também livros, como eu acabei de lançar o Songbook, e os discos, as produções próprias que eu venho traçando ao longo dos tempos. Meu nome é Erivaldo de Melo Trindade, nasci na casa que eu moro, no bairro Olaria, em Porto Velho, e amo a Amazônia e viva a arte amazônica. Tudo bem, meu amigo Bado. Rafael, diga para quem é Rafael? Eu também sou um artista, músico, compositor, artista visual também, trabalho aí na parte de comunicação como designer, e sou também não gosto muito dessa palavra militante não, porque vem de militar, e não sou muito ligado não, mas sou um ativista, da música amazônica, da música rondoniense, no recorte beiradeiro aí, da nossa música porto-velhense, do movimento beiradeiro. Então, nasci em Minas Gerais, na beira do Rio Paraibuna, vim para cá adolescente com 16 anos, e quando cheguei, tive a sorte de vir para cá, assim, hoje até eu esqueço que eu nasci em Minas Gerais. As pessoas me perguntam, você é de onde? Eu falo, de Rondônia. Não, nasci em Minas Gerais. do tanto que eu me identifiquei, com as pessoas, com a cultura, com essa terra, com a Amazônia. Parece que eu voltei para casa. Muito bem. Nós vamos falar aqui, Bado, do lançamento do CD Amazônia em Canto. Quando foi que esse CD foi lançado? Quem participou dele? Como é que foi essa história aí? Bem, o Amazônia em Canto, ele é o resultado, na verdade, de uma ação cultural, como ativistas cultural. Nós tínhamos um trabalho que já era desenvolvido dentro da cidade de Porto Velho, em vários movimentos, como eu acabei de citar, e vários projetos, e nós fomos convidados pela Secretaria de Educação do município a participar de um projeto chamado Escola Viva. Como que se dava esse projeto? Esse projeto você levava para as crianças
letras das músicas dos produtores culturais locais, e em determinada escola, nós fizemos cerca de 14 escolas, eu acho, na época, você levava esse material de letras de músicas e alguns áudios para que as crianças e os professores de arte, literatura, história, trabalhassem com as crianças durante a semana, e ao final da semana, na sexta-feira, nós íamos até a escola e fazíamos um show, ou um pocket show cada um, né? Porque nós éramos em 5, né, compositores, eu, Augusto Silveira, o Binho, o Laio, a Nega, fora todo um contexto de banda que atuava com a gente, né, atuando com a gente, uma série de músicos, e a gente fechava a semana com aquilo, o que era magnífico, porque ali você via a produção não só de textos, como de pinturas sobre as letras das músicas, esquetes teatrais, a criatividade aflorava nas crianças dentro de um momento que a gente buscava a ideia de empoderamento da nossa identidade enquanto povos da Amazônia, né? E acredito que foi um projeto assim que ele teve uma larga positividade no campo da educação local, que hoje você vê poucos trabalhos sendo feitos voltados para o nosso contexto amazônico dentro das escolas, né? Assim, propriamente dito, os artistas estão tomando a iniciativa de empoderar, né? Hoje a música autoral está em todo lugar, né? Em todos os movimentos, mas ele tinha um foco na escola. Então, nós fizemos um acordo com o secretário de Educação, no caso era o Roberto Sobrinho, na época, acho que ali era o governo do Guedes, né? Era o governo do Guedes. A gente tinha o Eli, que trabalhava no Departamento de Cultura, Epifânia, uma galera, né? Que a gente tinha um diálogo muito positivo, um trânsito muito fluível ali dentro, né? Com os artistas. E nós recebemos esse convite para fazer parte desse projeto Escola Viva, aceitamos e fizemos um acordo que, ao invés de receber, né, esse recurso como cachê, e que a gente revertesse isso na gravação de um disco. Porque para a gente gravar um disco era algo assim muito distante, muito complicado naquela época. Estamos falando de que ano? 1993, 94. Em 94 a gente já vai gravar o disco, mas o projeto vinha sendo trabalhado durante o ano de 94 nas escolas, e nós fomos para Belo Horizonte para gravar esse disco lá já quando a gente terminou a contextualização das apresentações dentro das escolas. E foi uma experiência muito interessante, que a gente teve que ir presencialmente para lá, para Belo Horizonte, né? Eu fui na frente com a Nega e o Avenante, a gente... Não tinha como gravar em Porto Velho? Era uma dificuldade muito grande, os estúdios que a gente tinha eram muito pequenos, sem muitos recursos, né? E como o Serginho já tinha esse link com Minas Gerais, ele tinha vários amigos lá, técnicos, gente de estúdio, a gente fez as conexões e foi gravar em Belo Horizonte, e que teve um resultado fantástico, né? A gente ficou mais de um mês lá, e a gente ia por etapa. Quem vai gravar essa etapa? Aí o Augusto ia, gravava a etapa do Augusto, depois o Lai, depois a Negra, e assim sucessivamente. Nós fomos gravando as etapas do disco no estúdio até a conclusão geral, que ficou sendo mixado lá. Isso deu o resultado no disco Amazônia Encanto, né? Que ele surge desse projeto Escola Viva, que fique isso bem claro, porque as atividades eram feitas por esses compositores em várias frentes, né? A Nega atuava na noite, eu atuava na noite, o Lai trabalhava não só com a música popular, mas trabalhava também com o movimento carismático, né? Da Igreja Católica, né? O Binho já atuava como escritor, no poeta, já era professor também, já estava atuando como professor, né? Essa foi uma experiência fantástica, porque para todos nós que tínhamos atividades paralelas, eu atuando já como professor de música também, você via a nossa música ganhando uma cor de identidade, né? De performance amazônica, porque Porto Velho, naquele instante, a gente tinha uma ocupação assim voraz, né? De várias frentes de cultura que adentraram aqui com vários projetos, né? Além do garimpo, além de todas umas atividades que eram
que se refletiam aqui dentro do Estado. Então, para a gente foi um momento muito importante. Em muitos momentos a gente era taxado por cantar a nossa terra, assim, né? Recebíamos muitas críticas. Hoje em dia a gente vê um cenário completamente diferente, então eu acho que valeu a pena todo esse movimento, que ele vem desde lá de trás, né? Já vem com Silvio Santos, já vem com Bainha, já vem com toda essa galera, desde muito tempo lá atrás, né? E a gente já tinha feito um disco que era o Porto das Esperanças. Esse era só você? Ou não? O Porto das Esperanças era um trabalho coletivo da Escola de Música, interpretando compositores locais. Então tinha eu, o Valdemar, o Laio, composições do Augusto também, né? E só que a banda era formada por professores da Escola de Música Jorge Andrade. Rafael, quando que você teve contato pela primeira vez com o CD Amazônia Encanto, com essa geração, com essa turma aqui que o Bado citou? Só para deixar claro para as pessoas, a nossa ideia aqui é dar uma viajada no tempo aqui. O Bado, que tem esse trabalho lá desde 93 ou até anterior, e nós temos um marco, uma referência com o CD Amazônia Encanto, e o Rafael já é de uma geração posterior. Isso. Como é que foi aí, Rafael, esse primeiro contato com essa geração, digamos assim? Logo quando eu cheguei, eu me deparei, foi o meu primeiro contato com a música amazônica porto-velense, foi o CD Amazônia Encanto, que realmente me encantou. Assim, quando eu fui escutando aquilo, eu fui entendendo um pouco da onde eu estava. Esse disco me referenciou muito, assim. Aí já vi quem eram os artistas, escutava as letras, essa coisa que o Bado falou, assim, se hoje em dia ainda não é, apesar de ter uma abertura muito grande, já porque também tem uma postura dos artistas, trabalhando público e tudo mais, de falar da música regional, da música beiradeira, eu acho que antigamente era algo quase alienígena, né, assim, na cabeça de muita gente. Então, esse disco, para mim, foi o meu primeiro impacto de música regional, de música beiradeira. Ô Rafael e Bado, naquela época, Bado, essa questão de música beiradeira, isso era assim que se chamava, não? Porque hoje a gente tem essa pegada aqui, digamos assim, de música beiradeira. Nessa época lá, era música beiradeira, lá em 93, 95? Ou não era essa a contextualização dela? Bem, nós já tínhamos movimentos que se referenciavam com isso, inclusive o Binho, com um grupo de artistas que envolvia Júlio Iriarte, Sandro Bacelar, o Heitor Costa, uma série de músicos que viajaram com eles, acho que Ronald Vasconcelos, uma galera, foi para São Paulo com um trabalho chamado Movimento Beiradeiro, né, que era... fizeram essas apresentações em Campos de Jordão, São Paulo. O que ocorre hoje é essa ressignificação e esse empoderamento, né? Eu posso até pedir essa afirmação do Rafael aqui nesse sentido, que por muito tempo esse termo beiradeiro ele era tido como uma coisa pejorativa, tanto que a gente chegava para dar entrevista nas rádios com as músicas que falavam dos nossos peixes, dos nossos rios. Os caras diziam, lá vem esse cara falando de jacaré, com esse negócio de beiradeiro, era uma coisa assim meio pejorativo, né? E que hoje, na verdade, nós temos as bandas de rock, o hip hop, tudo trabalhando sobre essa pegada, como você diz, né? O que eu acho muito interessante. Mas é importante firmar que existe isso aí. Nesse livro que eu vou falar lá logo lá mais na frente, você tem registros especificamente de folders, de jornais que demonstram que nos anos 80, né, depois do advento do Grito de Cantadores, do qual eu já fiz parte lá em 82, 83, 84, o Binho também, o Laio, o Augusto, todo mundo. Logo depois disso, por volta de 88, 89, início dos anos 90, final dos anos 80, esse grupo sai de Rondônia para ir para São Paulo, levando esse projeto que já trata do termo beiradeiro. E o show tinha esse nome, né? Que eu vou encontrar o registro aqui e demonstrar logo mais.
No que te influenciou, Rafael, essa turma aqui? Cara, hoje eu tenho um trabalho chamado Beiradelia, né? Que já aí o termo beiradeiro já está inserido nesse nome. O que é o Beiradelia? Beiradelia, se você for pegar a termologia ali, né? A coisa beira, de beiradeiro, delia é manifestação, como se fosse tem a palavra psicodelia, manifestação da mente, Beiradelia, uma manifestação da beira. E aí a banda surge nesse contexto de levantar essa bandeira, num momento que a maré também não estava muito favorável assim para essa cultura regional e tal, tudo mais, a gente chegou para botar mais um tijolinho nessa história que o Bado vem colocando, e é muito importante para a gente, enquanto artista, conhecer essa história. Então, espaços como esse podcast, que dá a oportunidade da gente vir trocar essa ideia, conhecer, é muito importante, tanto para o público, quanto para nós enquanto artistas também, para a gente entender que a nossa caminhada ela já teve um início onde pessoas tiveram que cavar a terra seca com a mão, né? Para a gente já tá um pouco mais tranquilo. Falando nisso, vamos pegar, já que o Rafael falou isso aqui, Bado, era mais difícil fazer música naquela época ou mais difícil fazer música hoje? Não é que você não esteja fazendo música, nós somos da mesma idade aqui, nós estamos pau a pau, você continua atual do mesmo jeito. Sim. Mas, vamos dizer, lá no início aqui, era mais complicado? Hoje é mais fácil? Como é que é? Não, sem dúvida, hoje com o advento da tecnologia e das tecnologias, você não só tem o poder de produção meio que na palma da mão, hoje você tem estúdios caseiros, né? O Rafa acabou de mostrar que ele faz as pré-produções dele no celular dele, né? Então, e você teve que ir para Belo Horizonte, uma turma de cada vez? Uma turma de cada vez para poder gravar. Então, além disso, você tem um fator multiplicador, né? Que você propaga isso na própria rede, você acaba de produzir e no segundo bloco nós vamos falar um pouco disso, mas é mais fácil hoje ou... sem dúvida, né? Hoje a produção musical está literalmente na palma da mão. Com um celular você consegue fazer uma música. No segundo bloco nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão. O nosso episódio aqui é do CD ao streaming. Certo. Né? Uma geração encanto. E diga, Rafael. Aí para completar a pergunta, você falou de como esse disco me influenciou diretamente. Isso. A minha primeira composição beiradeira, digamos assim, foi em cima de algumas músicas de artistas que eu conheci nesse disco. Foi uma música do Binho que me chamou muita atenção, que foi Descendo Madeira. Sim. Então, desci madeira abaixo, de acho, riacho, acho que vi, o Boto dando um trato, passando a bola pra um tambaqui. aí eu não tá nesse disco, mas eu escutei uma música do Baribu também, só na beira do Madeira, Porto Velho, Veladeiras, aí a Nega e tal, e eu fiz uma música chamada A Descobrida, com esse português errado mesmo, brincando com isso, que foi que eu descobri a música porto-velense através desse disco, e aí eu fiz essa música, A Descobrida, que cita um pouquinho assim de trechos de música deles e tal, então foi a minha primeira experiência. Bacana, Rafa. Nós vamos encerrar esse bloco aqui, vou pedir para você fazer aí uma junção aqui das principais não, para você fazer a gente aqui, para quem está nos assistindo aqui, o que tinha no CD Amazônia Encanto. E também para as pessoas que estão nos assistindo, que depois entre lá nas redes sociais, o CD Amazônia Encanto, para vocês verem que pérola que foi produzida aqui em 1995, ou seja, há 3 décadas atrás. Diga lá, dá uma palhinha para nós aí. Vou começar aqui com a música do Laio, chamada Terreiros, cantar um trechinho para vocês. Acende o fogo, torra a castanha e limpa o pilão. Torra a farinha, traz o açúcar, cuida do sal. Acende o fogo, torra a castanha e limpa o pilão. Tira o dedo daí, menino, tu vai te queimar. Menino, não brinca com fogo, brinca com a luz do luar.
Quem corre cansa, quem anda alcança, boneco duro e rouba a bandeira. Então essa é do Laio. Tem essa aqui do Augusto Silveira, que é Testamento, né? Enterre meu coração na curva do rio, pra que meu espírito possa cantar. É bom viajar num bom navio, que nas ilusões de Maia se atracar. Enterre meu coração na curva do rio, pra que meu espírito possa eternizar. É sempre bom viajar nos igapós, é nessas paragens que eu quero me encantar. Nós estamos indo para o intervalo do nosso episódio hoje, que relata as 3 décadas da produção do CD Amazônia Encanto. Um CD que juntou artistas de primeira linha de Porto Velho, do estado de Rondônia, e que agora completa 3 décadas. E nós estamos conversando aqui com o Bado, que foi um dos que participaram da produção desse CD, e também com o Rafael, que já é de uma geração posterior, influenciada por esses músicos aqui. A gente já volta. De volta com o segundo bloco do Põe na Bancada, do podcast Põe na Bancada. Nós estamos recebendo hoje aqui o cantor Bado, o cantor, produtor, instrumentista Rafael, e nós estamos fazendo uma viagem no tempo aqui. Nós estamos falando sobre a produção do CD Amazônia Encanto e a evolução dele ao longo dos anos, a influência dele nas gerações de músicos do nosso estado. O nome do episódio que nós estamos colocando na bancada hoje é do CD ao streaming. Ou seja, para mostrar um pouco as dificuldades que era essa produção lá no passado e como isso modificou-se nos tempos atuais. E também uma evolução do estilo de música com o tempo, o que foi acontecendo. Então, nesse bloco, nós vamos começar aqui colocando uma música do Rafael, do grupo do Rafael, vamos aqui. E o nome dessa música é Moleque Doido da Baladeira. Então vocês viram há pouco aqui, o Bado fez uma música aqui com relação a 2 músicas que constam no CD Amazônia Encanto. E agora nós já temos o Rafael, que se tem como referência essa turma da produção da Amazônia Encanto. E vamos ver o up que eles deram na música de Rondônia, na música porto-velhense. Saci pererê, criança arteira, só esperando começar a brincadeira. Saci pererê, criança arteira, só esperando começar a brincadeira. Doido, moleque doido da baladeira, 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 doido, moleque doido da baladeira. Bicha explode bomba, rouba fruta, joga bola, pula o muro e sai correndo, é chegada a sua hora. Dá porrada e também leva, é tudo culpa dessa véia. Eu só queria uma mexerica pra matar minha larica. E essa véia vem correndo com 3 metros em sua cola. Eu vou te pegar, moleque, hoje a sua carne esfola. Hoje a sua carne esfola. Doido, moleque doido da baladeira, 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 doido,
te entendo só um pouco. Moleque arteiro e não artista. Não sou maluco, quase louco. Rafael, como é que foi? Você estava falando há pouco aqui que tem uma trilogia nessa questão do moleque doido. Como é que é essa história aí? O moleque doido é uma gíria, né? Então, assim, eu sempre escutei falar, esse é moleque doido, esse é moleque doido. E um dia eu escutei, esse é moleque doido da baladeira, que aí já deu um plus no moleque doido. E aí depois eu escutei que dá outro plus, que é o moleque doido da baladeira sem liga. Esse é meio louco, né? Porque a baladeira que não tem liga, que é até... Às vezes a gente brinca assim, no palco, a gente sempre leva umas baladeiras, às vezes. Aí fala assim, pô, a baladeira sem liga, ela é uma baladeira poética, né? É uma baladeira que atira ideias, né? Não atira pedra, atira poesia, atira ideias. Então a ideia da música do Moleque Doido é meio falar dessa coisa da infância beiradeira, da parte da adolescência, picha muro, explode bomba, rouba fruta, joga bola, que foi a nossa realidade na época, né? Muito bem. Como é que tu define a tua música dentro desse processo evolutivo aqui? Bado, Binho, essa turma toda que foi citada pelo Bado aqui, como é que você se define aí nessa evolução, digamos assim? Eu acho que é isso, assim, como continuidade, né? Coloco evolução porque parece que era uma coisa que era pior e ficou melhor, né? Mas é uma continuidade desse trabalho, apesar da gente ter a satisfação de estar produzindo contemporaneamente, né? A gente poder trocar essa ideia com quem nos inspira, isso é muito enriquecedor, né? Então eu vejo o nosso trabalho como uma continuidade mesmo. A gente botando mais um tijolinho aí na história. Para você, Bado, como é que é a chegada dessa nova geração? Como é que você se relaciona com eles? Como é que você está... É de satisfação, né? Total, né? Porque hoje eu tenho um diálogo muito fluente com muitas tendências da música local e até no estado, eu diria assim. Você vai conhecendo sempre novos produtores e tem uma galera nova muito fantástica aí, né? Então eu fiz questão de, no último trabalho, já estar também dialogando com o pessoal do hip hop, né? Arranjadores de outras linguagens também, pianistas. Eu acho que é isso. Além da absorção dessa viagem tecnológica que a gente já vem maturando de algum tempo para cá, né? Então isso aí eu acho que valeu a pena e está valendo a pena a gente ter desenvolvido esse trabalho desde o início dos anos 80, até chegar ao CD, porque até o Amazônia Canta a gente não tinha o CD propriamente dito, né? Eu cheguei a gravar em vinil ainda, né? E do CD para cá as coisas se desdobraram de forma fantástica, né? Hoje você não tem mais nem essa preocupação e logo mais a gente já fala dessa evolução, né? Que veio para o Digipack e tal, né? Ô Rafael, além dos músicos aqui da nossa região, você teve para a tua música influência de outros artistas? Você tem alguma referência de outros artistas? Muita coisa, né? Muita coisa. Acho que muita música brasileira, a música nordestina me influencia muito, então aquela geração ali do Alceu Valença, do Zé Ramalho, do Geraldo Azevedo me influencia muito. Aí na parte do rock and roll, Chico Sainz, Nação Zumbi, foi uma revolução muito grande assim pra gente. Planet Hemp, o Rapa, essa foi uma geração. E aí eu tenho uma raiz um pouco mais punk rock também, então a questão Ratos de Porão, Inocentes, essa geração dos anos 80 do punk ali me influenciou muito também, punk metal, né, Sepultura. E a música amazônica, ela chegou na minha vida mais ou menos quando eu cheguei aqui. O que chegava, eu cheguei aqui com 16 anos, então assim, o que chegava pra gente lá era um pouco assim, o Carrapicho chegou lá, né? Então chegava muito pouca coisa lá, então assim, tinha alguma coisa de carimbó, a gente já tinha escutado falar em pinduca e tal, mas não era uma coisa que chegava com força, né?
Então a minha história com a música amazônica, ela começa com a minha chegada aqui, com 16 anos, que aí a gente começa a conhecer todo esse universo. Albado, como é que você se relaciona com esse mundo tecnológico? Bem, eu venho nessa caminhada buscando, né, se atualizar. Primeiro, que antes você tinha o disco, e para propagar esse disco era muito complexo, né, para a gente. Já falamos da dificuldade em gravar naquele processo, naquele período. Depois, a dificuldade em multiplicar isso, como chegar às redes, né? Como chegar às conexões, já que o rádio nunca deu muito ouvidos, né, para o que a gente produzia localmente, né? Você ia para o rádio, dava entrevista, aí levava teu CD, o cara tocava a tua música na tua frente ali, e dali para frente já era, né? Então a gente não tinha o poder de propagação. Daí, por volta de antes da pandemia, sempre trabalhando em conexão com projetos nacionais ou regionais, você vai saindo, vai tendo a oportunidade de dialogar, inclusive fazer parceiros fora do estado, né, e tal, e vai começando a despertar para novas linguagens. Veio a pandemia e nós passamos a trabalhar com as lives. Eu não sei se você lembra, durante a pandemia o artista teve que se reinventar. Dentro desse processo de reinvenção, e nós vimos grandes nomes assim, passando por sufoco de produção caseira, né? Porque você montar um microfone aqui do nada, numa captação com um celularzinho que às vezes cai de cima do pedestal ali, aquela confusão. Eu vi isso com grandes nomes. É verdade. Né? Passaram por esses problemas. Então a gente teve que reaprender a lidar com produção. E fomos com essas experiências de lives, não só coletivas, às vezes um fazendo de casa, o outro de outro ambiente, porque não podia se juntar. A gente foi aprendendo a lidar com as tecnologias. Até o pós-pandemia, quando eu já me atentei e fui alertado para a criação de um canal. Então, você tem que ter um canal para veicular a tua persona, né? A persona musical em si. Daí, por volta de 2021, começa esse processo de discussão. 2022, eu lanço meu canal, lanço até com um trabalho de pesquisa feito na Tríplice Fronteira, que é Uruguai, Argentina e o sul do Brasil, que foi com uma milonga. É uma pesquisa que eu fiz sobre essa característica da milonga nessa Tríplice Fronteira. E depois eu já lanço o disco Olhos de Rio, né, que é esse novo CD, que ele já vem lançado um digipack. A gente chama de CD porque ficou na nossa memória o CD, mas hoje você não tem mais onde ouvir um CD, né? Tem gente que não sabe nem o que é o CD. Ó. CD é essa mídia aqui que a gente gravava, né? E ela ia para um aparelho de CD que reproduzia. Agora nós temos o digipack. Você faz o formato do CD com ficha técnica, capa, todo o conteúdo, só que você coloca o QR Code do celular aqui e ele te leva para o streaming. Então, isso já é um processo evolutivo, né? Antes você tinha o DVD. Eu tenho DVDs aqui gravados ao vivo. Você tinha que ver que também a mídia era como um CD, né? O DVD você colocava numa caixinha. Eu tenho até filme documentário gravado no Peru, Bolívia e Brasil, com Festinha Amazônia, Horizonte de Fronteira. Tem esse outro gravado em São Paulo com vários artistas da Amazônia. Quem são esses artistas aí, Bada? Aqui é o Nilson Chaves do Pará, Célio Cruz de Manaus, né, o Zé Miguel do Amapá, Graça Gomes, o Eliakim Rufino de Roraima. São artistas da Amazônia com um show ao vivo em São Paulo. Chama Gente da Mesma Floresta. Então isso aqui também era uma tecnologia que a gente já perdeu, né? Porque hoje qualquer pessoa grava com um celular, uma produção caseira, e você já reproduz direto na rede. Às vezes você já está gravando ao vivo, né? Então, é uma evolução que o artista tem que estar atento, né? E forte para isso, porque também você está com uma concorrência imediata, né? E você já entra nos streamings concorrendo e já na busca dos likes, como diz o outro, né? E fazendo esse paralelo, acredito que de 2022 para cá,
as minhas conexões com projetos, elas vão através do meu canal. Então, o canal ele vai se conectando com as pessoas e com as instituições, né, que acabam refletindo em convites para você participar de projetos, festivais, mostras e coisa parecida. Se você não estiver tendo aquela visibilidade, não tem outro caminho hoje para você estar buscando isso, e o Rafa pode explicar até mais, que ele trabalha com ferramentas desses. Rafa, como é que você se lida com essas ferramentas atuais? Pois é, eu lido e trabalho com elas. E assim, hoje você praticamente, o artista, e não só o artista, o profissional em geral, para a questão de divulgação do seu trabalho, você está praticamente refém da questão das redes sociais, né? Então, hoje, apesar, quando se fala assim, hoje você tem muito mais oportunidade de divulgação, mas acaba que é um universo tão gigantesco, com tanta gente, com tanto artista, com tanto profissional, que hoje, simplesmente colocar o seu trabalho na rede já não te garante que você vai ser visto, porque é muita informação mesmo. Então, por isso que tem ali estratégias de marketing, o marketing digital e tudo mais, que é a minha área de atuação profissional, de publicidade, né? Que você precisa de estratégias. Hoje você pode investir financeiramente para o seu conteúdo ser impulsionado, né? Tanto em plataformas de rede social como Instagram, Facebook, tanto YouTube, no Google, né? Para a pessoa pesquisar lá, música de Porto Velho. Você pode fazer um investimentozinho para quando qualquer pessoa digitar isso aí, sai lá o nome do Bado em primeiro lugar na pesquisa ali e tal. Então, antes você precisava da rádio, que o Bado falou, a gente dava uma entrevista, o cara tocava uma vez e não tocava mais. Hoje funciona mais ou menos assim. Todo mundo que tem a rede social, que tem o Spotify, por exemplo, que é uma plataforma de streaming muito utilizada, ele te sugere coisas. E o que ele te sugere, o algoritmo te sugere, tem muito a ver com o investimento que o artista faz. Então, assim, as coisas... parece muito democrático, mas não é tanto. Assim, esse ponto que eu gostaria de chegar. Assim, a gente chegou num universo tão grande que você pode colocar livremente o seu conteúdo lá, claro, vai ter acesso, alguém vai ver. Mas se você quer realmente uma projeção, quer ser visto, você precisa de uma estratégia, de um investimento aí, né? Ô Rafael, do ponto de vista do retorno financeiro para o profissional, o uso das redes assegura alguma coisa nesse sentido? Dá. Tem artisticamente e profissionalmente, a gente estabelece muitas relações através da rede social. Dá sim para ganhar dinheiro. E dá para perder também dinheiro. Também dá para perder. Não é uma bet, Ô Bado, vamos fechar esse bloco aqui. Toca mais duas aí do CD Amazônia Encanto. Lembrar da nossa saudosa e querida Nega, né, que era uma intérprete maravilhosa. Fale um pouquinho da Nega aí. Sim, a Nega foi uma intérprete que circulou por muitos anos na noite de Porto Velho, cantando em vários ambientes, né, e projetos. E também era compositora, né? Ela foi parceira do Lai, compôs muito com ele na época e tudo. E no disco Amazônia Encanto tem a música Cero do Lai, que ela interpreta. Vou cantar um trechinho, tá? Então, o que virá já será tarde depois, quando a vida pra nós dois não tenha mais razão de ser. O que virá já será tarde depois, quando a vida pra nós dois não tenha mais razão de ser. Vem o vento, vem a chuva e a primavera, o que fomos, o que somos, o que era, não importa nem saber. Bem, e tem o Binho com Esquina do Tempo, que é uma música assim, que é emblemática para muitos de nós, né? Porque já vinha trazendo esses referenciais de pessoas da nossa cidade, de locais. Então, eu vou aproveitar que você falou no Binho, eu vou pedir desculpa aqui. Eu não consegui fazer o contato com o Binho.
Mas seria muito importante. Ele é um grande músico, é um grande artista do nosso estado. Escritor, Tá? compositor. E pode deixar que eu ainda vou procurar, nós vamos ter oportunidade de um outro momento bater um papo. É um cara que eu respeito muito. Sim, maravilhoso. Cuidado que naquela esquina tem a nossa história. Tem o J. Lima, tem o Bar do Arara, tem Dona Chiquinha e seu tacacá. Depois se dobrar à direita tem o Municipal, tem o Beco do Mijo, tem o Bar Central, tem o Café Santos e o Internacional. Debaixo do coqueiro da Praça da União, depois da Rua da Palho, da Ladeira do João, Barril, Nós vamos para mais um intervalo do podcast Põe na Bancada, recebendo hoje dois grandes músicos de Porto Velho, dois grandes músicos do estado de Rondônia, o Bado e o Rafael. E nós estamos tratando aqui de um tema que é a produção do CD Amazônia Encanto, feito há 3 décadas atrás e navegando no tempo, mostrando a sequência que, a partir desse CD, a música rondoniense teve. Nós já voltamos já. De volta para o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada, nós estamos conversando hoje sobre 3 décadas do lançamento do CD Amazônia Encanto. E estamos conversando aqui com um dos que foram produtores, arranjadores, músico, que é o Bado. O Bado tem toda uma história na música do nosso estado. E nós também estamos aqui com o Rafael Altomar, que já é de uma geração à frente do Bado e que tem como referência esses músicos do nosso estado. E nós conversávamos há pouco aqui com o Rafael e com o Bado, falando assim, como é que é isso? É a evolução da música rondoniense, e nós chegamos a um acordo aqui que não é a evolução, porque a evolução fica parecendo que o de trás é menor do que o da frente. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento, porque cada um no seu tempo, uma referência e tem um valor. E eu, esses dias, Bado, ouvindo novamente esse CD, mas que coisa bonita. Quem não ouviu esse CD Amazônia Encanto, vai nas redes sociais e procura, que vocês vão ver que maravilha que foi feita há 3 décadas atrás aqui no nosso estado. E nós vamos iniciar esse terceiro bloco. Eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui. Como é que nós podemos chamar a música hoje feita em Rondônia? É uma música regional? É uma música pop? É uma música híbrida? Como é que a gente chama isso? Vocês que são os profissionais. Olha que pergunta difícil aí. Bem, eu gosto do termo híbrido porque eu tenho visto assim uma mágica iniciativa de tantas frentes de tendências artísticas trabalhando em prol, né, dessa memória, dessa questão amazônica em si, entendeu? A própria questão da música dita música beiradeira, né? Quando me colocam como um artista da música popular brasileira amazônica também, né, porque eu gosto de sair muito por aí difundindo, né, essa coisa da música. Eu não me prendo a ritmo. Eu tenho samba, eu tenho choro, tenho carimbó, tenho baião. Então nunca me prendi muito a esses feitios. O que eu me prendi em determinado momento e continuo intensificando é a nossa busca identitária, né? Através dos nossos caracteres, das nossas memórias culturais, sejam elas ribeirinhas ou urbanas, né? Onde elas se dão, na área rural ou aqui na cidade, já que eu me considero um cara muito dessa questão urbana, né? E eu acho que, de uma forma geral, nós temos uma música muito híbrida, muito latente em várias tendências, né? Rafael, como é que eu chamo? Então, a gente brinca com um termo que é o MPBera, que é a música popular beiradeira. Mas como o Bado citou, e a beiraderia tem essa característica também, de apesar da gente misturar, acho que a mistura é uma característica muito grande assim, de todo mundo, mas a gente faz carimbó, faz cariberana, faz rock, faz reggae. Então, esse termo MPBera,
quando a gente fala dele, não numa questão musical, rítmica e tudo mais, mas numa questão de ideia, né? É um rótulo, mas que não tem um rótulo musical nisso aí, assim, não é como se fosse um samba ou a MPB que a gente conhece classicamente ali. Mas e os nossos produtores de samba aqui? Eles se enquadram também no MPB? Quem quiser, usando, né, essa temática local, regional? É muito uma coisa de autoempoderamento também, assim. Se a pessoa viu aquilo ali e falou assim, pô, eu também faço parte disso. E também não é uma bandeira, assim, aquela coisa radical, fala assim, tem que ser MPB e tal. Não, é uma coisa meio que a gente tá procurando, né? A gente tá procurando assim, a gente vai ficar debaixo de qual guarda-chuva? Ou também pode chegar um momento que fala assim, não, tira esse guarda-chuva daí, vamos se molhar, né? Então Vocês têm contato com músicos dos outros municípios, sem ser Porto Velho? Aqui no estado de Rondônia, vocês têm uma parceria, tem um movimento que engloba também? Eu estou perguntando isso porque a formação da identidade cultural do nosso estado passa muito por essa questão da música, passa muito por essa questão da cultura, né? Essa identidade, que aqui em Porto Velho vejo muito essa questão da MPB. Conversávamos um dia desse aqui com o Samuel, com a Patrícia, debatemos sobre isso. Mas e essa integração com o todo de Rondônia? Nós podemos dizer que Rondônia tem uma música? Tá. Pois é. O diálogo existe. Assim, eu acho o movimento de rock muito mais enganjado, por exemplo, que o movimento que eu vivo propriamente dito, né? Porque eu vejo artistas que, como se diz, se perpetuam trabalhando em Ariquemes, de Paraná, Vilhena, tantos outros locais desses aí, geralmente muito linkados com o rock, né? E do que com qualquer outra tendência. E isso está se fortalecendo, que muitos desses grupos e artistas, eles participam de projetos não só regionais, como projetos nacionais, né? Também. Cara? Nós temos os últimos, né? Temos Olha, você tem o Biezek. Tem uma galera. Tem a Mafisa, né? A Jaru. A gente de 2008 até 2012, a gente tinha o Coletivo Caos, né? E a gente trabalhou muito tempo nessa perspectiva de união do estado, que a gente fazia o Grito Rock Rondônia. Então a gente chegou a fazer no ano Grito Rock Porto Velho, Ariquemes de Paraná e Vilhena e Cacoal. Então, a gente tentava unificar. Agora, eu vejo que tem uma barreira cultural muito grande, assim, quando você fala assim, qual é a identidade do estado? Porque você tem um estado que, colocando assim, de Ariquemes para cima e outro estado de Ariquemes para baixo. Você tem aqui, de Ariquemes, Porto Velho e Guajará, você tem uma questão amazônica mais latente, né? Assim, a relação com a floresta, com o rio, com os povos originários, né? com essa coisa, com as comunidades tradicionais. E para baixo, você já tem uma relação um pouco mais colonizada pelo pessoal do sul, do sudeste, então tem uma cultura muito sulista, muito sudestina ali. Então, eu acho que isso também é uma característica que, vou usar a palavra, dificulta um pouco também a integração do estado como um todo, né? Tem uma diferença cultural muito grande no estado. Mas, por exemplo, o pessoal que produz samba lá em Vilhena, qual a diferença do pessoal que produz samba aqui em Porto Velho? Eu sou o leigo na história, vocês o pessoal do rock aqui de Porto Velho e o pessoal do rock lá de Paraná. Como é o hip hop de Porto Velho e o hip hop lá de Cacoal. Isso não dá uma identidade ou é cada um na sua... Como é que é isso aí? Eu posso dar a minha opinião, assim, com relação, por exemplo, eu tenho amigos que são compositores de samba e que trabalham sobre essa perspectiva também de cantar todas essas questões, não só maneirismo, como referenciais históricos. Temos Valdir Pinheiro, Marvin Melo, que perdemos aí. Temos o próprio Ernesto Melo, que é do samba, mas cultua, canta a nossa terra, assim, muito profundamente, o Bainha e tantos outros, né? Temos também no hip hop, Comunidade Manoa, Sandra Braides, que trabalham para além
das perspectivas só das questões sociais, mas que vão buscar também os referenciais históricos, as nossas memórias, as nossas caracteres, os nossos caracteres vividos nas regiões mais distantes aqui da cidade, né, e tal, e que colocam dentro da sua música. Então, eu vejo o Valdisson cantando Boto, eu vejo artistas cantando Fortaleza do Abunã, né? E seja no samba, seja no rock, seja Então, eu acredito que esse feitio que o Rafa acaba de mencionar é uma probabilidade muito séria da gente verificar que de Ariquemes para cá nós temos um engajamento, vamos dizer assim, mais notório, né, do que se volta para as nossas condições e características, né, enquanto povo nativo, entende? Porque aqui nós lidamos com essa rebuscagem não só das comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas. Então, isso vem tudo como cair dentro do bojo criativo dessas tendências musicais que são muito variadas, né? Rafael. Eu acho que é isso. Existe aqui... acho que o nosso estado ele tem essa divisão cultural que vai além da música, né? Cultura, quando a gente fala, é como um todo, né? Você fala da alimentação, você fala da vestimenta, do sotaque. Então, no interior de Rondônia, puxa-se o R, né? Porta, porteira e tal. Então, assim, aqui em Porto Velho já não. Já tem um sotaque um pouco mais amazônico, um pouco misturado com o nordestino também, pela história de imigração e tudo mais. Então, eu acho que no rock, por exemplo, que é mais o movimento que eu sempre atuei mais, a gente fazia os festivais, já tocamos em Ji-Paraná muitas vezes. Então, assim, a gente tem uma união enquanto artista, enquanto querer movimentar, querer fazer as coisas juntos, fazer os intercâmbios. Mas nessa questão temática, não necessariamente, né? Os temas que a gente aborda aqui são diferentes dos temas que são abordados em Ji-Paraná, em Cacoal. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Antes disso, nós vamos encerrar o programa aqui com o Rafael fazendo um som ali, mas eu queria que vocês fizessem o encerramento aqui, os seus agradecimentos, falando diretamente aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Quero dizer que fico muito feliz em tê-los aqui, porque vocês são pessoas que contribuem muito para a formação da identidade cultural do nosso estado, levando em consideração essas peculiaridades regionais, essa diversidade do estado de Rondônia, porque na realidade é isso, é um estado muito diverso, fruto de um processo migratório ao longo dos anos ainda, e que eu acho que essa identidade ainda está se consolidando. Fico muito feliz em tê-los aqui. Bado, para os seus agradecimentos finais aí. Eu agradeço ser convidado aqui. Obrigado, Roberto. E também queria que você dissesse desse trabalho que você está... Sim. Esse é o último trabalho que estou lançando, é um songbook, Amazonialidades nos Trilhos das Canções. Ele tem 40 páginas de história. Ele retrata a história dos movimentos dos anos 80 para cá, nos quais eu tenho um link. E por se tratar de um songbook, ele tem 25 partituras com músicas, letra cifrada e diagrama de acordes. Um trabalho feito a muitas mãos, né? A historiadora Benedita Nascimento fez a catalogação histórica, né? O Osés Araújo e o Mauro Araújo trabalharam comigo a parte técnica, né? Das partituras, diagrama de acordes, né? Letras cifradas. E aí é um livro que tem sido muito bem aceito. E agradeço a todos que participaram desse trabalho. E o último lançamento é esse disco Olhos de Rio, que está em Digipack. Também em todas as plataformas. Obrigado. Tudo bem, doutor. Rafael. Bom, agradecer esse espaço maravilhoso aí que está valorizando a nossa cultura local, poder estar aqui do lado do Bado com você. É sempre bom poder trocar essa ideia, isso refresca as nossas intenções e dá novas ideias. Eu tenho 3 trabalhos musicais, a Beradelia, que é uma banda que eu formei. Eu sou guitarrista da banda Malcriados também, que é um punk rock beiradeiro. Vale a pena convidar o Dinho Reis
para trocar uma ideia aqui sobre a Malcriados. Claro. Acho que hoje é a banda de rock em atuação mais antiga do estado de Rondônia, que é a Malcriados. Eles estão desde 1989 aí atuando. E agora eu tô com um projeto novo também com meu parceiro Messias Leite, chamado Pirão Remoso. Aí é remoso. Então, acho que eu vou até, quando for dar uma palhinha, eu vou dar uma palhinha do Pirão Remoso. Pode dar a palhinha. Pode dar uma palhinha do Pirão Remoso? Essa música é A Garota da Fronteira, que a gente fez de umas histórias vividas em Guajará. Não vou dizer que é mentira, se é verdade. O que eu vi, eu vou lhe dizer. Eu vi maldade nos olhos de uma criança. Eu vi saudade dos tempos de esperança. Eu vi estrelas antes do dia amanhecer. Bora lá, merendar em Guajará. Saltenha, pipoca no tacacá. No boli-boli, garota da fronteira. Estou acá, pero soy de lá. Muito bem. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do podcast Põe na Bancada, em homenagem a 3 décadas do CD Amazônia Encanto e com esses 2 grandes profissionais aqui. Um grande abraço a vocês.